Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade, você que tira esse tempo de excelência ao Senhor. Você que consegue entender que quando você prioriza o Senhor na sua vida, quando você entrega as primeiras horas do seu dia ao Senhor, com certeza tudo será diferente. Essa é a nossa proposta todas as manhãs. Um devocional, ou seja, devotar ao Senhor as nossas primícias, esse tempo especial que Ele merece, porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor. E eu tenho uma presença linda nessa manhã aqui, cantor Chris Jones. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, o pessoal do Devocional Intimidade. Que bom, né? Um prazer também acompanhado pelo Vitor, aqui adorando ao Senhor nessa manhã. Pois é, a gente está conversando aqui, Cris, e o Cris já está servindo ao Senhor durante 9 anos, segundo ele me falou. Mas até antes de a gente falar um pouquinho dessa história, Cris, o que é hoje na tua vida esse pai maravilhoso que é o Senhor? O que é servir ao Senhor na vida do Chris Jones? É algo tão, assim, tão bom e tão complexo de falar, porque não tem como explicar. Servir ao Senhor é algo tão maravilhoso. É servir sem ter, como aquela palavra que diz do servo da orelha furada. Você serve por amor, você serve porque isso é a tua vida, você serve porque você depende disso. Eu sirvo a Ele porque eu dependo dEle. Minha vida não é nada mais sem Ele. Nós não podemos viver sem Ele. Depois que você conhece mesmo ao Pai, depois que você tem intimidade com Ele, você não consegue mais viver sem Ele. É um caminho realmente sem retorno. Às vezes eu brinco com os amigos, eu digo que eu já perdi o ponto de onde eu saí. Se eu olhar para trás, eu já não sei mais, eu só consigo caminhar para frente. É verdade. Com o Senhor é assim, não né? Não tem como voltar mais. Eu sempre falo com os meninos, a gente sempre ora antes do culto, assim, para consagrar, assim, e a gente fala, como é que eu vou voltar? O que eu vou fazer lá no mundo? O que eu vou fazer sem o meu Senhor? Não tem o que fazer, a gente não consegue viver mais sem Ele, né? Não tem mais vida, é uma volta de 360 graus, né? Por isso que é metanoia, é uma metamorfose, é uma transformação, uma né? Mesmo. Muda tudo, né? Uma mudança radical. E você teve toda uma experiência, conta pra gente um pouquinho, você tocou na banda Nativos lá fora, né? Você estava contando um pouquinho pra mim aqui. Então faz um parâmetro pra gente, né? Desse tempo, a tua vinda para o Senhor, assim, foi bem interessante, né? Conta pra gente um pouquinho aí. Assim, eu morava em Concórdia, lá no interior. Aí conheci uma pessoa e ele me indicou para essa banda que estava precisando de um vocalista. Naquela época estava saindo o cantor deles lá, que era o cantor da Castelhana, tal, aquelas músicas famosas lá. E eu fui para lá, fiz um teste e fiquei. Fiquei com eles durante 6 anos, não sei bem certo. Bem longa também. Foi. E durante esse tempo a gente gravou alguns CDs e a banda resolveu vir para Floripa. E eu, do interior, não gostava de cidade muito grande, falei, vou para Balneário, fiquei lá. E aí a minha mãe, pela TV, ela assistia o programa da Embaixada. E durante um programa desse, a minha mãe recebeu o Senhor Jesus pela TV, foi bem doido mesmo, assim. Né? Aí ela parou de fumar no mesmo dia, e ela começou, Cris, vai na igreja, a igreja é em Balneário. Mãe, não, né? Imagina, aí né? eu tava querendo, queria outra coisa. Aí a primeira vez que eu fui, é até interessante falar isso pro pessoal que às vezes tem esse preconceito de ir na igreja. Eu fui e eu achei uma coisa estranha. A gente tem que ser verdadeiro, eu achei muito estranho. Eu achei, puxa, o que é isso, cara? Falei, ué, esse cara sabe a minha vida, não vou voltar mais aqui não. Quem foi que contou pra ele? Quem é que entregou pra ele? Aí eu fiquei uns 2 dias, né, em casa, assim, meditando aquilo, e a minha mãe, Cris, vai de novo. E eu fui de novo. E quando eu fui, era um culto de jovens. Sim. Fui lá, rolando uma rock and roll, tudo escuro, assim. Falei, cara, que doideira aqui, eu gostei, achei mais bacana. E aí eu falei, pensei comigo, né, falei, Deus, um dia eu quero cantar uma música aí, né? Nossa. Aí eu dei legalidade, né, pra ele. Falei, deu ideia. Eu falei assim, só uma música. E assim, deu uma luz lá no céu. Então tá bom, filho. Aí depois daquilo, eu comecei a frequentar, né, os cultos de jovens. E cada dia eu experimento mais, né? E aí eu comecei a ver que eu tocava naquela banda, nos Nativos, e naquela época tinha né, onde a gente tocava eram multidões de pessoas, porque era um show aberto, então 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. A gente tocava os shows, terminava aquilo, e você ia pro hotel, ficava aquele vazio, e falava, cara, tu tava lá no meio daquela gentarada toda, e agora eu tô aqui sozinho, você fica triste. Aí você vai começando a pesar as coisas, você vai começando a se sentir bem na presença do Senhor, e aquilo já não vai te completando mais, você ficando lá. Sabe? Era uma vida que você podia andar nos melhores lugares, você entrava nas melhores festas, você
vivia com as melhores pessoas, entre parênteses, mas era uma coisa vazia. Então, que era só um momento, né? Era um Não momento. havia uma construção de vida, uma construção de história, Aquela na verdade, felicidade né? que você buscava, né? Vou buscar em todo instante e tal. Aí você mas precisa estar alimentando ela sempre. Precisava você de nunca de encontrava essa outro show felicidade, e né? não encontra, né? É verdade. E aí ficou naquilo. Aí um dia, o pastor Maicon, ele... naquela época nós tínhamos célula. E aí numa célula, o Márcio falou assim, ó, o pastor quer falar contigo. E eu pensei que fosse o pastor de jovens, né? O pastor José. Eu cheguei lá, era o pastor Maicon. E eu nunca tinha visto ele na minha tipo assim, falado com ele, né? Aí, naquela época ele chamou o pastor Márcio, que é pastor hoje, não era pastor, era guitarrista da banda. O pastor Tiago, que era o tecladista, que não era pastor também. O Juca e eu. Ele falou assim, ó, Deus me mostrou que é vocês que vão cuidar do ministério. E eu nunca, ainda estava naquela fase de transição. E assim, eu estava sentindo que o Senhor estava me chamando, mas eu não entendia como, porque, né, aquela coisa toda. Aí, naquele dia, eu falei assim, não, eu vou. E aí eu fui para casa feliz. Só que aí, tipo assim, depois que você começa a pensar, o que que eu fiz, cara? Meu Deus, o que eu fiz e tal. Aí, algo bem interessante. Jesus te pegou de jeito, não, né? Mas não deu nem chance, chaveou, né? Me chaveou. E assim, ó, falando para que as pessoas entendam realmente, a gente fala assim, é complicado você entender quem está de fora, mas quem viveu isso tudo, aí passaram-se 10 anos isso. Mas só que naquela época, meu salário, vamos dizer assim, em torno de R$3.000 há 10 anos atrás. Aí eu saí para ganhar R$300. Aquela fé eu perder que você... para ganhar, né? Era o aí dízimo. Você fala assim, cara... Aí comecei a dar o dízimo. Né, eu falei, se é para ser com Deus, vamos com tudo, então. Aí, naquela época, eu tinha comprado uma casa, e a casa, eu tinha que pagar R$1.000 da casa, e eu ganhava 300, 270 com um... Aí você começou a viver a providência de Deus. Eu comecei a vender bombom de porta em porta. Meu Deus, imagina o cara que cantava para 10, 20 mil pessoas, agora tendo que vender bombom. Deus é lindo, mas sabe né? o que é? Ele faz umas coisas na gente aí assim ele que... deixava a gente sozinho, me deixava sozinho com ele, eu com a caixa de bombom vendendo em rua. Eu passei muitas vezes aqui nessa rua, muitas vezes. Aí passava assim nos lugares e às vezes olhava o cartaz da banda com a minha cara lá. Eu entrava no lugar para vender bombom. Aí as pessoas... Cris, meu Deus, cara, não acredito, velho. Sim, o que você está fazendo aqui? Estou vendendo bombom. Ah, você está zoando. Não estou vendendo bombom, cara. Aí o pessoal levava na brincadeira, achava tal, e eu vendia, aproveitava para vender bombom, né? Mas era muito interessante, assim. Foi um tempo, assim, que o Senhor nos molda, né? E é necessário esse moldar, né? Demais. E a gente vai adorar um pouquinho agora. O Cris tem uma voz linda, eu conheço ele, a gente não se conhecia pessoalmente, né? Mas eu já acompanhei, né? Eu acompanhava sempre que passava os cultos, e via você algumas vezes ao vivo lá. E realmente não é só dono de uma bela voz, é dono de uma característica ministerial maravilhosa, um homem de Deus, que transmite muito essa unção de Deus, e acho que isso que é importante, né? Você transmitir um legado, né? Transmitir a vida. A gente tem que ser assim, né, Mônica? Senão é só música Exatamente. música. É melhor tocar lá fora. Aí né? continua fazendo o que você está fazendo. Vamos adorar então? O que a gente vai cantar essa manhã? Essa música é Estou de Volta Meu Pai. Tem aquele clipe, né, que a galera pode acessar no YouTube aí. E o Vitor é o brother que sempre nos acompanha onde a gente está. Então vamos fazer um som junto aí. Vamos adorar então. Essa canção conta a história do filho pródigo, que foi embora do pai, deixou tudo, mas um dia ele voltou, né, porque tá com o pai bem melhor. Glória a Deus. Não olhei pra trás, peguei minhas coisas e saí. Sei que em seus olhos minha imagem era de um menino que ainda não sabia o que é viver, e com seus braços fortes ainda quer me proteger. Fiz os meus caminhos, mas não tinha direção. A falsa liberdade se tornou minha prisão. Ergui meus olhos, pude enxergar o que eu perdi. Perdão, meu pai, errei, por isso hoje estou aqui. Estou de volta, meu pai. Estive longe, mas sei que nunca me esqueceu. Estou de volta, meu pai. Teu amor foi bem maior que o meu. Estou de volta, meu pai. Tudo que eu sempre quis, hoje eu vejo
sempre tive aí. Estou de volta, meu Pai. A distância não pôde apagar o teu amor por mim. A distância nunca vai apagar o amor, né? É uma canção, a gente começa a meditar, né? A gente vai longe, pensar no Senhor, né? E esse amor profundo que Ele tem pela gente, né? Verdade. E que voz linda, Cris, cantar essa hora da manhã. De manhã, gente, vocês não sabem, faz ideia, muito alta essa música. Mas é linda mesmo. A gente vai ficar aí com a frase do dia, mas no próximo bloco a gente tem um pouquinho mais de adoração aqui com Cris Jones e também vamos ter a nossa palavra do dia dentro do nosso tema, confiança, um posicionamento inabalável. Então não sai daí, é só um minutinho e a gente já volta. Fica com a frase do dia.